que acontece de verdade? Depois de muitos anos que eu comecei a estudar esse campo e essa medicina, e aí fui ter que ir lá na alquimia. Porque o que eu pensei, Ellen? Qual foi a premissa? Assim, se a homeopatia clássica, a gente tem que estudar o padrão da doença que sai daquele campo e ver uma energia que neutralize aquilo, é tão complicado de achar nos dias de hoje isso. Será que eu não poderia encontrar os elementos da natureza que equilibrassem o próprio campo? Uma chave Será única, que é uma né? chave, um código de ordem? Sabe, um código mesmo em que o campo fosse para um estado de potência, que é o que a gente vê hoje, potência máxima. Porque quem cura a doença não é o remédio homeopático. O remédio homeopático, ele rearruma os fluxos eletromagnéticos desse campo e o campo vai para sua potência. E quando ele vai para sua potência, isso que eu já vi várias vezes, você vê uma pneumonia desaparecer em horas. A gente trabalha com pediatria, né, hoje em dia. Então, toda a demanda da pediatria, otites, pneumonias, doenças comportamentais, você vê todo um contexto que se organiza. Em horas, então, a questão seria, será que tem elementos na natureza que poderiam, de verdade, criar uma ordem nesse campo? E aí eu fui estudar, inicialmente, alquimia. Abri os livros de alquimia antigos, Basílio Valentim, Alexandre von Bernos, que eram médicos alquimistas. E aí eu comecei a observar que eles falavam de determinados elementos fundamentais na natureza, ligados diretamente à natureza. Quais são? Nós trabalhamos com 7 elementos, que depois de alguns anos, eu levei 9 anos só para fechar os elementos. E começar a ver aonde que eles encaixavam, por que eram aqueles elementos. Então, os 7 elementos seriam o cálice carbônico, o antimônio, que trabalha a nível da hipófise, que eles trabalham muito ligados aos centros dinâmicos, aos chakras, né? E hoje são chamados de centros consensuais de consciência. São vórtices de energia eletromagnética. Então, o mercúrio, que trabalha o nosso laríngeo, o natro muriático, que é o sal, que trabalha o cardíaco, o sulfur, que é o enxofre, que trabalha o centro do plexo solar, o áuro metálico, que é o ouro, que trabalha as nossas emoções, que é o ouro da vida, e o amônio muriático, que trabalha no chakra básico. São moléculas esses elementos? São assinaturas, são elementos da natureza. Mercúrio é um elemento. Tipo da tabela periódica. Só que a homeopatia, o que o criador da homeopatia fez? Ele experimentou esses medicamentos em grupos de experimentadores e ele fez todo um conhecimento do que esses medicamentos, onde eles atuariam, de que forma, tanto no mental como no físico. E aí, quando eu fiz esses estudos comparativos da alquimia com a matéria médica homeopática, com o que os físicos falam atualmente, eu comecei a ver que tinha a ver com os centros dinâmicos. Eles operavam diretamente nesses centros, que eram as 7 chaves, né? Então, eu comecei a ter resultados muito incríveis, né? Muito além do que eu tinha na homeopatia clássica. E aí um grupo de médicos começou a estudar comigo e a caminhar junto com esse trabalho. Em 2000, eu apresentei no Congresso de Homeopatia a primeira fase já com casos de cura muito fortes, muito potentes. E aí um grupo maior de médicos se aderiu ao trabalho. E aí nós caminhamos 43 anos de pesquisa em cima desse campo, que é um campo de muita complexidade, né? O campo, ele, além de ser um campo multidimensional e muito complexo, ele tem polaridade em yang, a gente tem que jogar com off-on, com yang, com yin o tempo todo, trabalhando a informação feminina, que eu levei alguns anos para trazer da medicina chinesa a informação yin. Depois eu fui para a geometria sagrada, fui para os campos sólidos de Platão, a árvore da vida de Sefiró. São verdadeiras geometrias que eram muito bem traçadas pelas antigas tradições. Isso é que é o mais incrível.
os antigos sabiam de tudo. Nossa. E como que isso se perdeu? Se perdeu nas fogueiras? Foram queimados esses conhecimentos, esses livros? Eu acho que a entrada, o fim do animismo para a entrada dessa nova, do mecanicismo, dessa fase da ciência exata mesmo, acabou isolando todo esse conhecimento, né? Abafando, descredibilizando. Então foi renegado, exatamente. E quando a gente vai juntando todo o conhecimento da medicina chinesa, com a medicina tibetana, com a medicina ayurvédica, que é como a gente fecha o diagnóstico desse trabalho, ele na realidade é fechado com a medicina ayurvédica. Por quê? Que massa. Porque a medicina ayurvédica, ela foi a medicina mais profunda, mais perfeita. Eles de verdade conseguiram pegar o campo todo. Quando a gente fechou o trabalho, a gente viu que a forma de diagnosticar e saber qual desvio era exatamente como estava determinado pela medicina ayurveda. Porque vocês sabem, né? A medicina ayurvédica, ela vê esse campo como 3 elementos, fogo, ar e água, que se desequilibram. E o que é isso? Na realidade, são esses campos eletromagnéticos do biocampo que sofrem desvios. Então, o biocampo, a pessoa nasce e os traumas que a gente vai vivendo na vida, né? Os desgostos, os abusos, as decepções, os fracassos, né? Tudo isso vão gerando impactos nesse campo que a medicina oficial não repõe. E não enxerga, talvez, Não né? enxerga. Ela vai medicando os efeitos. Os sintomas. E aquelas energias que a acupuntura, a medicina chinesa, por exemplo, chama essas energias de energias perversas, né? Que os homeopatas chamam de miasmas, que são energias negativas, que vão ficando dentro desses canais de energia. Elas vão migrando para planos mais profundos. Porque a fonte do desequilíbrio não é contemplado, né? Ela vai se não se ordenam esses fluxos. Cada vez esse desvio vai aumentando. E é por isso que a gente está vendo, gente, hoje, a população com o quê? Qual é a predominância hoje de doenças hoje? Doenças mentais, doenças cardíacas, câncer, doenças autoimunes. Então, eu, por exemplo, que tenho 43 anos de profissão, quando eu me formei, não existiam metade das doenças que existem hoje. A gente não tinha criança autista, por exemplo. Eu não conhecia o pânico, não tinha isso. Imagina. Mas será que não tinha ou não se era diagnosticado? Não tinha. A gente não ouvia falar, de verdade. As pessoas não tinham esse grau. As pessoas sentiam medo, os medos normais, mas um burnout como a gente tem hoje, entende? Isso não... Então, houve um agravamento muito intenso das doenças. Isso hoje, qualquer pessoa hoje vê isso com clareza, né? Nós estamos, de verdade, num momento de muita complexidade na saúde. Então, a proposta é da gente trazer uma visão, uma compreensão de que esse campo precisa ser ordenado. Então, depois de muitos anos de estudo, nós chegamos a informações muito precisas, onde o médico é treinado a ver que desequilíbrio essa pessoa fez a partir dos sintomas que ela está apresentando. Então, ele sabe se ela tem... Tem ferramentas? Sim, pelos sintomas. Pelos Uma sintomas. pessoa, por exemplo, que tem problemas cardíacos, ela tem desequilíbrio de fogo. Sim. Uma pessoa que tem distúrbios de atenção, desequilíbrio de fogo e água. Uma pessoa que tem edemas, obesidades mórbidas, tem desequilíbrio de água. Então, a gente regula isso e a pessoa emagrece, a pessoa perde as compulsões, porque todos os sintomas vêm a partir desse desvio. Você entende, Ellen? É como se essas energias negativas fossem ferindo esse campo. E aí ele vai densificando essas feridas, porque não são tratados, né? Sim. E aí ele vai manifestando. Vai manifestando. Isso. É como se a doença fosse um grito de socorro. Sim. Eu estou aqui, o desequilíbrio está aqui. Uhum. Salve-me. Entendeu?